Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja conosco nessa tarde. Quero trazer o seguinte estudo para os irmãos: conhecendo as estratégias do diabo. Para mim, este é um assunto muito importante e eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre isso. Abre, por favor, a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, tem aquela passagem que nos é muito conhecida no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, Pedro está advertindo aquelas pessoas: serem sóbrias, serem vigilantes. Vocês têm um inimigo. Esse inimigo está mais perto do que vocês imaginam. Ele está vigilante, ele procura alguém que ele possa tragar. Meus irmãos, Pedro, ele tinha autoridade para dizer isso, primeiro, por ser um apóstolo chamado por Jesus Cristo, e segundo, pela sua experiência. Ele fraquejou algumas vezes e o diabo se aproveitou das suas fraquezas para tragá-lo. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo uma vez disse para Pedro: Pedro, Satanás te reclamou para te ser andar como trigo. Pedro achou que Jesus ali estava enganado. E naquela noite, Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Percebe que Pedro tem autoridade na prática para dizer isso? Sede sóbrios, sede vigilantes. Satanás é o vosso adversário e anda em derredor. Ele aproveita uma brecha para tragar. Pedro, ele achou que ele era forte para enfrentar o diabo sozinho. E naquela noite negou 3 vezes. Então, meus irmãos, eu queria pensar com vocês nessa tarde, de uma maneira breve, sobre as estratégias do diabo. Mais uma vez, observe, por favor, 2 Coríntios, capítulo 2. No versículo 10, diz assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo: olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser sobrepujado por Satanás. Ele tem muitos ardis. Meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, Satanás ganha vantagem sobre nós. Ele tem muitos ardis. Ele é como um leão que anda em derredor, buscando alguém para tragar. Nós precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes. Precisamos conhecer a atuação do inimigo. Então, veja, a atuação do inimigo é muito ampla. Nós estamos familiarizados com o conceito de possessão. Como é que é a possessão? É quando Satanás ou algum dos seus demônios entra numa pessoa. Aquela pessoa está possuída pelo demônio. O crente em Jesus Cristo não pode ser possuído, louvado seja Deus, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Então, possessão não acontece com o crente. E veja, Satanás também não pode possuir todos os ímpios. Porque se ele pudesse, todos os ímpios seriam possuídos. Aí é um mistério que foge à nossa percepção. Então, apesar da pessoa ser ímpia, não é todo ímpio que Satanás pode possuir. Senão ele possuiria todos os ímpios. O crente com certeza não pode. E não é todos os ímpios que ele pode. Em algum momento a gente pode explicar um pouco mais sobre isso. Mas veja, além da possessão, existe a tentação. E a tentação ele faz com todos os homens. A Bíblia fala que ele é o tentador. A Bíblia fala que ele lança pensamentos de tentação, lança desejos de tentação, lança oportunidades de tentação. Possessão, tentação. Tem a opressão. Opressão espiritual é quando nós somos atormentados com sentimentos, nós somos atormentados com sensações, com pensamentos nocivos. Satanás pode oprimir a pessoa espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos tomar o capacete da salvação. O capacete precisa ficar na nossa mente. Olha, eu sou salvo por Jesus Cristo. Eu sou habitado pelo Espírito de Cristo. Satanás, ele não pode ter vitória sobre a minha vida. Então veja, tem a possessão, tem a tentação, tem a opressão. Mas, meus irmãos, existe também a indução. Satanás induz. Olha, por favor, Mateus, capítulo 16. Essa passagem é muito conhecida. Mateus 16.
Mateus 16. É aquela passagem onde Jesus pergunta para os discípulos quem os homens diziam que ele é. Aí os discípulos falam que é Jeremias, João Batista. Jesus pergunta, e vocês? E Pedro, então, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim no verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus está dizendo que Pedro acabou de ter uma revelação que veio do próprio Deus. Imediatamente, um pouquinho mais embaixo, ainda no capítulo 16, Jesus vai falar sobre a necessidade dele ser preso, sobre a necessidade dele ser crucificado, dele ser morto, para ressuscitar no terceiro dia. E naquele mesmo contexto, o próprio Pedro, que ainda há pouco havia tido uma revelação vinda do próprio Deus, agora ele já vai para o outro caminho. Olha o verso 22. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele disse a Pedro, ele está falando com Pedro, e com Pedro ele fala, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. No verso 17, Jesus elogia Pedro, porque Pedro está falando da parte de Deus. Já no verso 22, verso 23, Jesus repreende a Pedro, porque Pedro está falando da parte do diabo. O que acontece? O diabo estava induzindo Pedro a querer levar Jesus a fugir da cruz. Meus irmãos, o que a gente está percebendo na atuação do diabo? Tem a possessão, tem a opressão, tem a tentação e tem também a indução. Satanás induz as pessoas a maus pensamentos, Satanás induz as pessoas a maus ensinos. Meus irmãos, para que ele faz isso? Procurando pessoas a quem ele possa tragar. Ele induz a maus ensinos. E eu queria focar um pouco nesse aspecto aqui. Abre, por favor, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, olha, nós às vezes ficamos assim, preocupados com a possessão. E devemos nos preocupar mesmo, é algo terrível. Nós às vezes focamos no aspecto da tentação, e a gente precisa ser vigilante nessa área. Nós sabemos que existe a opressão, mas eu queria que vocês entendessem que Satanás também ele pratica uma coisa chamada indução. Induz as pessoas a maus ensinos, ensinos de demônios, espíritos enganadores. E, meus irmãos, este é o maior cuidado que talvez nós como igreja precisamos ter. É tanto ensino demoníaco, doutrinas de demônio, o verso está dizendo. Olha de novo o versículo 1. O Espírito Santo expressamente afirma. Ele está dizendo, olha, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Meus irmãos, eu queria focar um pouco nesse aspecto aqui. Aí vamos, por exemplo, lembrar do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, veja ali onde a gente percebe uma situação de indução. A estratégia do inimigo é induzir a maus ensinos. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo começa dizendo da seguinte maneira, no versículo 1, quisera que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Ele fala no verso 2, porque eu tenho um zelo tão grande que faz as pessoas acharem que eu sou louco, que eu sou fanático, que eu sou exagerado. Zelo por vós com zelo de Deus. Eu quero apresentar vocês como uma virgem pura ao noivo que é Jesus Cristo. Ele fala no verso 3, mas eu temo, eu receio,
que assim como a serpente enganou Eva, a serpente induziu Eva, trouxe um mau ensino para Eva. Você pode comer desse fruto porque você não vai morrer. Você pode comer desse fruto porque você vai ser semelhante a Deus. Percebeu a indução pelo ensino errado? Aí está dizendo que como a serpente induziu Eva, está dizendo no verso, continua lendo aí. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim como Satanás induziu Eva. Satanás induz as pessoas a se apartarem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo vai dizer um pouco mais embaixo que não é de se estranhar. No versículo 14 ele diz, né? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ele está dizendo que tem pastores, tem pregadores, tem pessoas que surgem no meio da igreja como pastores e pregadores, mas são ministros do diabo, ministros da injustiça, para induzir maus ensinos. Meus irmãos, eu gostaria muito que a gente parasse para pensar nisso. Como é que essas coisas acontecem? São aquelas pessoas que têm um jeito de falar assim, que faz coceira nos ouvidos. Não são tantos os pregadores assim hoje? São aquelas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, aquilo que o seu coração gosta. São os pregadores que falam aquilo que é chamado mentalidade de multidão, o que todo mundo gostaria de ouvir, e vai induzindo essas pessoas. Meus irmãos, nós vivemos uma época onde existe um tal de um evangelho chamado evangelho progressista. Meus irmãos, evangelho progressista? Evangelho assim que precisa se adaptar ao conceito político da época? É isso mesmo? Meus irmãos, existem muitos pregadores que estão defendendo esses posicionamentos, mas olha, é ensino de demônio. Não tem isso de aceitar o que Deus sempre reprovou. Casamento gay? Não, não é de Deus, não. Legalização de aborto? Não, não é de Deus, não. Como é que existe essa indução a maus ensinos? Meus irmãos, também por meio dessas maravilhas que têm acontecido no meio evangélico. Abre comigo, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 9. Vai dizer assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da injustiça ou da mentira. Está dizendo que realmente Satanás ele tem poder para fazer sinais e prodígios de mentira. Meus irmãos, olha, vamos tentar lembrar como é que foi com Moisés quando vai enfrentar Faraó no Egito. Moisés, ele lança o seu cajado cai no chão e se transforma numa serpente. Faraó olha para aquilo e Faraó não fica em nada impressionado. Faraó diz assim: grande coisa, chama os seus magos. Seus magos pegam os cajados que tinham, jogaram no chão e os cajados se transformaram em serpente. Meus irmãos, tem gente que acha que ali foi um artifício, foi um embuste. Não, foi literal. Olha, Faraó viu a cajado de Moisés se transformar em serpente. E Faraó viu o cajado dos magos se transformar em serpente. O mesmo sinal que Moisés fez, os magos também fizeram. No caso de Moisés, foi pelo poder de Deus. E no caso dos magos, pelo poder dos demônios. Prodígios, sinais de mentira. Moisés vai transformar o rio Nilo em sangue. Faraó ficou admirado? De maneira nenhuma. Faraó chamou os magos pegaram água e também transformaram em sangue. Houve mais 2, pelo menos, milagres que Moisés fez, que os magos fizeram também. No caso de Moisés, pelo poder de Deus. E no caso dos magos, pelo poder do diabo. Meus irmãos, olha, existe a indução a maus ensinos. E assim como eu falei sobre o evangelho progressista,
Olha, eu fico olhando aí esse evangelho que fica falando sobre coisas místicas, coisas sobrenaturais nos cultos. Tem muitas vezes que é embuste humano. Tem muitas vezes que é tão somente o emocionalismo do homem. E no caso do emocionalismo, de crente real. Tem crente ali no meio. Mas olha, Satanás também se aproveita para fazer maravilhas do inimigo, maravilhas das trevas, para induzir as pessoas ao erro, para induzir as pessoas ao engano. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo? Que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender que o inimigo está mais perto do que a gente imagina. Satanás anda em derredor. A manada está ali pastando, a manada está ali bebendo água, ela não percebe, mas o leão está mais perto do que ela imagina. Satanás da mesma forma. E aí a Bíblia vai dizer que Satanás ele também trabalha de forma, como é que a gente pode dizer? Progressiva. Abre comigo, por favor, em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Jesus vai falar como é que funciona a atuação do inimigo. Mateus 12, versículo 43, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Então, olha, na possessão, quando o demônio sai, e a pessoa ela está tendo um momento de libertação, mas ela não se converte, ela não busca a cruz, o demônio volta e encontra espaço para entrar de novo. Ele entra, traz outros 7 piores consigo. Percebe aí algo que acaba sendo progressivo? Por exemplo, teve uma situação que Jesus foi expulsar um demônio, perguntou o nome, e o endemoniado disse que era legião. E explica que porque eram muitos. Legião era cerca de 6.000. Tanto é que eles entraram numa manada, numa vara, de 2.000 porcos. Então, cerca de 6.000. Começou com 1, esse 1 saiu, quando voltou, trouxe mais 7. 1 mais 7, 8. Esses 8 saíram, quando voltaram, cada um trouxe mais 7. 8 vezes 7, 56. Esses 56 saíram, quando trouxeram, quando voltaram, cada um trouxe mais 7. 7 vezes 56, já vai aí seus 392. Aí cada um saiu, quando voltou, trouxe mais 7. 392 já vai para quase 2.800. Percebe aí como é que vai sendo cada vez mais? Na possessão. Tenta imaginar na tentação. Você começa sendo tentado com pensamentos impuros. Aí você começa a dar vazão para essa tentação. Aí de pensamentos impuros, você já começa a ser tentado com pornografia. E você vai dando vazão. Aí vai ficando cada vez pior. Da pornografia, se você começou vendo mulheres com roupa de biquíni, você já quer ver mulheres nuas. Se está com mulheres nuas, você já quer ver mulheres em cenas e cada vez pior. Cada vez pior. Chega a hora, eu conheço casos de pessoas que se entregaram até ao homossexualismo. Porque sai, quando volta, 7 piores. Na possessão, na tentação, na opressão. Meus irmãos, tem pessoas que acabam caindo num estado de opressão tão grande. Eu conheci pessoas que cometeram suicídio. Conheci pessoas. É um problema psiquiátrico? É verdade, mas é também um problema espiritual. Meus irmãos, é progressivo. Na indução, há maus ensinos. Na indução. Meus irmãos, olha, no passado, havia indução a maus ensinos. Mas não é que eram contidos. É que foram se tornando cada vez piores. Hoje é tanta coisa que a gente vê em nome de Deus, que uma pessoa que tiver um mínimo de bom senso, ela sabe claramente que é do diabo. Ela sabe claramente que é do demônio. Meus irmãos, por que é importante nós pararmos para pensar nisso?
Porque a Bíblia fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Satanás anda em derredor, como o leão, buscando a quem possa tragar. Como é que a gente pode, então, se revestir do poder de Deus para vencer o diabo? Em primeiro lugar, a cruz de Cristo. A Bíblia fala: sujeitai-vos sob a potente mão de Deus, e o diabo fugirá de vós. Primeiro, eu preciso estar debaixo da mão de Deus. Eu preciso estar debaixo da sombra que a cruz de Cristo oferece. E por causa disso, eu preciso realmente me assegurar da palavra e apenas a palavra. A palavra e apenas a palavra. Como foi que Jesus Cristo enfrentou o diabo no deserto? Meus irmãos, as pessoas, elas querem a palavra e mais alguma coisa. A palavra e o místico. A palavra e as experiências profundas. A palavra é aquela coisa assim que vai além. Não, meus irmãos, apenas a palavra. Nada mais que a palavra. Pastor, o senhor nega a experiência? Eu digo que a experiência não é necessária. Pastor, o senhor nega as emoções? Eu digo que as emoções não são necessárias. Pastor, o senhor nega o místico? Eu digo que o místico não é necessário. Tem pessoas que talvez sejam mais emotivas. Tem pessoas que tiveram a sua experiência com Deus. Tem situações onde Deus se manifesta de forma sobrenatural. É verdade. Mas, meus irmãos, essas coisas não são necessárias. O que é necessário é a palavra. E veja, essas situações, às vezes, elas são até duvidosas. A gente fica achando que é de Deus, mas às vezes é o inimigo que está induzindo. É o inimigo que está criando. Então, veja, a palavra é 100% confiável, a sua experiência não. A palavra é 100% confiável, as suas emoções não. A palavra é 100% confiável, o seu místico, o seu sobrenatural é que não é. Pastor, isso não é do homem. Concordo. Mas não quer dizer que seja de Deus. Às vezes pode estar sendo do diabo e está te enganando. Mas se é apenas a palavra, meu irmão, olha, aí é indiscutível. Por isso que a Bíblia fala que ninguém se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza. Não precisa de excessos, não precisa de exagero. E, meus irmãos, pensando ainda na maneira de se revestir. Eu tinha falado de 2 Coríntios 2, volta para aquele texto de novo. 2 Coríntios 2, Paulo vai dizer que precisava haver perdão para que Satanás não encontrasse vantagem, para que Satanás não os sobrepujassem. Observe bem a expressão que ele usa. Capítulo 2, no versículo 10, ele fala: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Ele está dizendo, olha, se não tem perdão, Satanás ganha vantagem. Se não tem perdão, Satanás nos sobrepuja. E ele fala no versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. Meus irmãos, em nome de Cristo, consideremos essa seriedade. Já foi dito por alguém que um dos maiores truques do diabo é levar as pessoas a acharem que ele não existe. Um dos maiores truques do diabo é as pessoas quererem viver o ignorando. Ora, eu não tenho medo do diabo, porque eu sou alicerçado na cruz de Cristo. Mas isso não quer dizer que eu não deva ser vigilante quanto aos ataques do diabo. Em nome do Senhor, considere essa palavra. Revista-se da graça, revista-se da proteção, revista-se do poder que há na cruz de Cristo. E a partir disso, submeta-se a Deus. Apegue-se totalmente e unicamente à palavra. Simplicidade e pureza. E se tiver algo no seu coração que você precisa perdoar, em nome de Cristo, libere esse perdão. Meu irmão, que essa palavra de alguma maneira tenha sido útil para você, tenha sido instrutiva. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu cuidado em nossa vida. Um carinhoso abraço, até mais.